de Sorocaba, ele foi um movimento que surgiu a partir de situações críticas que aconteciam na região de Sorocaba e que vieram a público a partir de trabalhos científicos apontando que os óbitos nos hospitais de Sorocaba eram 118% maiores do que nos outros 19 hospitais avaliados, numa publicação científica, e um trabalho investigativo de uma emissora de TV, que vocês podem acessar depois, chamar A Casa dos Esquecidos, e que denunciava de uma forma muito chocante, muito terrível, as condições de vida das pessoas que moravam nos hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba. Toda essa denúncia e toda essa condição, ela gerou um grande movimento, de uma força-tarefa que envolveu o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, organizações sociais em defesa da população, COSEMS, e os municípios, o município de Sorocaba, Salto de Pirapora e Piedade, que eram sede dos 7 hospitais psiquiátricos que compunham à época o maior polo de moradores de hospital psiquiátrico, do estado de São Paulo. A experiência do TAC Sorocaba para mim foi algo muito intenso, algo que eu nunca tinha experimentado, vivenciado na minha vida profissional. E falar, de dentro da experiência, porque eu falo de alguém que esteve dentro dos hospitais, vivenciando ali tensões, vivenciando situações que jamais imaginaria. E aí fica a marca, do quanto foi significativo e do quanto a gente tocou a vida de muita gente que estava numa condição que nenhum humano deveria estar. Muita gente resiliente, porque talvez nenhum de nós conseguíssemos sobreviver a tanto sofrimento. Todo esse processo, toda essa discussão, ela foi se ampliando entre os diferentes atores e ela deu origem ao que a gente conhece como TAC de Sorocaba. Esse termo de ajustamento de conduta de Sorocaba foi assinado no dia 18 de dezembro de 2012. Era uma época crítica, porque estávamos próximos à mudança de prefeito, então precisava ter uma garantia de que as discussões e as medidas cabíveis para adequar adequar o atendimento a essa população tivesse continuidade, que não viessem novos gestores que não aderissem ao processo. Então foi assinado. A partir daí foram várias ações, foram muitas ações desencadeadas pelo Estado, pelos municípios, e o importante é que a ideia do TAC não era só desinstitucionalizar, porque você tem que desinstitucionalizar e dar condição dessas pessoas viverem em liberdade no território. E a rede psicossocial do Estado de São Paulo ainda era uma rede muito frágil. O Estado de São Paulo tinha muitos manicômios, muitos hospitais psiquiátricos, e quando você tem uma grande quantidade de hospital psiquiátrico, a rede ela fica mais tímida, ela demora mais para se desenvolver. E o TAC tinha essa missão de estimular, de provocar de fato a implantação da rede de atenção psicossocial para que o processo de desinstitucionalização acontecesse de uma forma que garantisse a manutenção dessas pessoas no território, e foi assim que aconteceu. Meu nome é Mirce Elizabeth de Lossi, eu trabalho na saúde mental no estado de São Paulo há mais de 30 anos, e eu tenho esse nome enquanto que muitas pessoas que ficaram décadas internadas no hospital psiquiátrico tradicional não tinham nome de gente. Então eu vou contar um caso para vocês, que é de uma senhorinha que tinha 92 anos, ela ficou 40 anos internada no Juqueri, mais 24 anos
no Hospital Veracruz de Sorocaba, 64 anos internado, uma internação perpétua, sem nunca ter cometido crime algum. Nós encontramos a família, mas só que quando eu trabalhava com ela na desinstitucionalização, eu não tinha palavras para usar com esta senhorinha. Eu inclinava a minha cabeça numa reverência, mas finalmente encontramos os familiares e ela foi de alta viver a sua vida em liberdade e de volta à cidade. Realizado um censo psicossocial para conhecer a população de todos os hospitais psiquiátricos, não se limitando só aos hospitais de Sorocaba. E a partir daí foi propostas as ações para fazer esse processo de desinstitucionalização. Eu acho que cabe destacar que foi um processo extremamente complexo, envolveu muitos municípios, né? Foram acho que 126 municípios envolvidos nesse processo de desinstitucionalização, muitas equipes, muitos profissionais, e tivemos muitas situações importantes que vale a pena citar. Eu acho que quando começamos o processo, as equipes entraram para conhecer esses moradores e vinha sempre esse discurso para a gente: não, fulano não tem perfil, o outro não cabe, esse não dá. E aí isso incomodava, porque como que você vai fazer uma desinstitucionalização e o discurso era sempre esse, né? E a gente sabia que a condição de uma pessoa dentro de um hospital é totalmente diferente do que ela pode, né, o que ela será numa residência terapêutica. Então, não era uma avaliação de quem pode e quem não pode. Isso foi muito desafiador, né? E aí, junto com o trabalho com o Ministério Público Federal, essa discussão foi muito importante para a gente, para as equipes, para o município, onde ficou claro que a questão ali era o direito das pessoas à vida em liberdade. E isso não tem a ver com perfil. Então, muda um pouco o foco, né? Aí a questão não era quem pode ir, como é, quem cabe nessa casa, e não. As pessoas, elas iriam para os municípios, né, de referência, e a casa tinha que comportar aquelas pessoas, fossem elas como fossem. E isso foi bem legal, porque eu acho que aí proporcionou que de fato o movimento de desinstitucionalização acontecesse para todas, né? Para todas as pessoas. Eu acompanho o processo de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos há alguns anos. E eu costumo dizer que esse processo é um processo de 1000 conversas. De 1000 conversas para convencer gestores, convencer trabalhadores de que as pessoas que estão morando nos hospitais psiquiátricos têm os mesmos direitos que eu tenho de ter uma participação efetiva e plena na sociedade, e que para conseguir essa participação elas precisam de liberdade, elas precisam de autonomia, o que elas não vão ter no hospital, por melhor que o hospital seja, porque o hospital não é lugar de morar. Então, uma das conversas que é bastante frequente, né, dessas 1000 conversas, começa quando um gestor, um trabalhador diz que a pessoa não tem perfil para RT. E aí eu acho que é preciso entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa com transtorno mental, com esse impedimento de longo prazo. Não é só esse impedimento que é a causa da deficiência. A causa da deficiência são os obstáculos que a sociedade cria e a falta de apoio que essa pessoa tem para essa participação efetiva. Então, tem um protocolo também que sirva para todas as pessoas. As pessoas cada uma vai precisar de um apoio diferente, e algumas pessoas vão precisar de um apoio maior, um apoio que não vai se resumir, às vezes aquela RT não vai se resumir ao SUS, vai precisar de outros atores, mas a gente precisa garantir que essa pessoa tenha os mesmos direitos de participação na sociedade. A gente não pode, por conta de um perfil de uma RT, negar os direitos dessa pessoa de viver com autonomia e liberdade. A desinstitucionalização, ela trabalha com uma coisa prioridade. Ela é resgate da autonomia, resgate de viver na cidade,
resgate de poder escolher, ter desejo, resgate do desejo. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos em torno de 350 pessoas que ainda moram nos hospitais psiquiátricos. Mas estamos caminhando esperamos que seja um processo que tenha fim. Mas agora nós estamos trabalhando com uma outra população, aquela população que todo mundo, que começa o preconceito, quando diz que o louco é infrator, que o louco é perigoso. Tivemos isso quando a gente começou com o TAC de Sorocaba em torno de 2013, né? O TAC, que é um termo de ajustamento de conduta em Sorocaba, nós vivenciamos essa situação dos preconceitos que diziam que tirar os loucos iríamos transformar em morador de rua ou em assassinos em potencial. Sabemos que hoje não. Temos residências terapêuticas com potências em todo o estado de São Paulo. Falo muito o que aconteceu nos outros hospitais, porque assim os municípios começaram a buscar, a identificar os seus moradores. E como a residência terapêutica é um serviço montado basicamente para 10 pessoas, os municípios viam as pessoas que ela tinham em Sorocaba e as pessoas que ela tinha nos outros hospitais. E assim o movimento de saída dos moradores tomou conta do estado. De todos os hospitais começaram as pessoas serem desinstitucionalizadas. Isso foi um processo muito bonito, muito desafiador, mas muito importante para a gente das equipes, né? Pensar em como organizar essa logística, porque a ideia não era simplesmente identificar município de nascimento e colocar a pessoa lá. A gente não queria que o processo fosse violento, né? As pessoas tinham constituído laços dentro dos hospitais pelo tempo que elas estavam vivendo lá. Então era dada essa possibilidade de escolher para onde queria ir, com quem queria ir, se queria morar perto da família, se gostaria de morar com um amigo, um companheiro que tinha feito essa relação dentro do hospital. Acho que para mim o que marcou e que eu vi que aquilo estava de fato acontecendo e era real, que as pessoas estavam indo para uma casa, foi a primeira saída. A primeira saída que a gente fez, acho que eram 8 mulheres, porque depois eu volto para Guaratinguetá com mais 2, mas acho que a primeira saída foram 8 mulheres. E a gente fez um percurso muito longo. E foi a primeira turma que a gente conseguiu, de fato, fazer a desinche. Então acho que essa cena, né, de pegar uma van, de pegar mulheres, assim, de ter que parar na estrada, de ter que dar banho, de demorar tanto para chegar, e quando a gente chega, uma recepção, e logo as mulheres vão, uma já vai lavar a louça, uma já fala, essa é a minha casa. Então acho que essa é uma experiência que me marcou muito. E isso para mim ficou muito claro na vivência que eu tive com a dona Vilma. A Vilma é uma mulher preta, cega, que estava há muitos anos internada em um dos hospitais da região de Salto de Pirapora e que veio para um serviço residencial terapêutico na zona norte do município de São Paulo. Ela tinha muito medo, ela não queria, e nós fizemos um trabalho muito cuidadoso com ela, junto da família dela, de acompanharmos ela, de levar o irmão para vir com ela para cá. E me tocou muito, depois de um ano eu estar no evento e as pessoas chegarem e me falarem: Carla, a Vilma quer te ver, a Vilma quer te ver. E eu perguntava: quem é Vilma? E aí quando eu vi, eu lembrei dela, né? E ela chegou perto de mim e disse: obrigada, tudo que vocês falaram era verdade. A casa é linda, a minha casa é linda, eu estou muito bem, obrigada pelo que vocês fizeram. E isso foi interessante porque
teve uma resistência dos municípios, pô, mas essa pessoa não é meu munícipe, aquela é, porque essa vem, porque aquela não vem. Mas acho que com o tempo isso foi absorvido pelo território e bancado pelas equipes da RAPS. Então foi um processo muito legal, né? Acho que a gente tentou ser o menos violento possível. Uma outra questão bem bacana que nós vivenciamos no TAC de Sorocaba foi a solidariedade de alguns municípios que não tinham nenhum morador identificado para o seu território e abriram as portas, montaram residências terapêuticas e receberam aquelas pessoas que não tinham nenhuma referência. Muitas pessoas não tinham dado de história, não tinham lembrança e não tinha um município para você falar, vou trabalhar a desiste dessa pessoa para tal município. Não, elas dependiam da solidariedade de alguns municípios e muitos gestores demonstraram essa solidariedade e acolheram essas pessoas. Acho fundamental a gente pensar no TAC de Sorocaba como um grande motivador do cuidado em liberdade no estado de São Paulo, da RAPS, do fortalecimento da RAPS. A RAPS cresceu muito nesse período, né, porque tínhamos que montar os pontos de atenção da RAPS para garantir o cuidado em liberdade. Então, a RAPS se constituiu de uma forma muito potente no estado de São Paulo. Isso foi bem legal. E com todas as dificuldades que nós enfrentamos nos anos seguintes, eu acho que essa força da RAPS manteve a estrutura pensada na política de saúde mental de fato garantir o cuidado em liberdade, ficaram firmes e fortes. Muitos não tinham documentos, muitos não tinham nomes e também a gente conseguiu fazer a certidão de nascimento tardia para vários deles, mais de 1.500 pessoas sem nomes, inclusive com apelidos que mostravam o desprezo por essas pessoas, que era ignorado preto 1 no prontuário, ignorado preto 2, ignorado branco mudo, Silas e tal. Enfim, foram pessoas que ficaram abandonadas dentro disso que a gente chama de manicômio, um lugar que não tem saída. E teve uma outra experiência, que aí eu falei que outro dia que não foi uma experiência de sucesso, né? Vamos pensar assim, mas aí alguém me corrige e fala, foi uma experiência que deu certo, porque a gente conseguiu garantir que essa mulher que trocou o nome dentro do hospital, que ela não fosse enterrada como indigente. Então a gente fez toda uma organização e conseguiu que essa mulher tivesse um enterro digno. Então acho que assim, tem muitas experiências para dizer, mas para mim acho que marcou no corpo, uma experiência que eu levo para a vida. Eu levo e isso vai reverberando em outros espaços. E para mim acho que a desiste não acabou, né? A gente precisa muito olhar o que vem depois. Uma coisa bem importante que eu acho que é bem importante a gente colocar foi a importância do Ministério Público Federal nesse processo. As questões políticas e o próprio tempo que levou para desenvolver todo esse processo do TAC teria esmorecido o processo. E o Ministério Público foi o grande guardião de tudo isso, né? Ele nos apoiou o tempo inteiro e garantiu que o processo tivesse continuidade e que não se limitasse ao TAC de Sorocaba. O que iniciou como TAC virou a desinstitucionalização do estado de São Paulo. E isso foi muito bacana, isso é muito bacana. Então, eu acho que hoje ele ainda sustenta esse processo de desinstitucionalização no estado, apesar de todos os reveses que nós sofremos ao longo desses últimos anos. Então, eu acho que é importante a gente conseguir garantir essa igualdade, né, no máximo que essa pessoa puder alcançar. E acho que a gente tem um novo desafio agora com os hospitais de custódia,
que é entender que as pessoas que têm um transtorno mental em conflito com a lei, se elas não foram condenadas porque elas não tinham condições de entender aquele ato, se elas não foram condenadas à prisão, mas sim que elas precisam ter tratamento, e é isso que a justiça diz quando ela dá essa medida de segurança, essas pessoas têm o direito ao melhor tratamento possível em saúde mental, que é o que está na Lei 10.216, e aí por isso elas têm também o direito ao mesmo tratamento que outras pessoas com transtorno mental têm. Então eu acho que se a gente levou também como sociedade muito tempo para incluir as pessoas que estavam com transtorno mental nos hospitais psiquiátricos, para incluir no todos que merecem essa igualdade, a gente tem agora um outro grupo que a gente precisa incluir para dar também essas mesmas condições de igualdade agora no tratamento que essas pessoas precisam. E agora vamos para um outro caminho, como falei, das pessoas que estão com transtornos mentais em conflito da lei dentro dos hospitais psiquiátricos. Esperamos também que a gente chegue ao fim e a gente consiga fazer a população entender que eles têm o desejo, o direito de poder estar na sociedade. Isso é um caminho longo, mas que a gente sabe fazer. Nós tivemos uma equipe muito grande que trabalhou com o TAC de Sorocaba e novamente a gente almeja que eles possam também trabalhar com essa população. Precisamos investir em políticas não institucionalizantes. Precisamos que políticas sociais e de saúde garantam o cuidado no território. Não dá para a gente trabalhar na lógica de você não dar apoio social para que as pessoas possam se tratar em liberdade. Então, é uma questão maior, tá para além só da saúde mental. A gente tem que pensar nessas alternativas. E isso são políticas inclusivas, né? Se a gente quiser mudar esse cenário e, de fato, constituir o cuidado unicamente em liberdade, a gente tem que pensar em quais as estratégias de não institucionalização que nós vamos tocar dentro dos estados e dos municípios. A gente fez um trabalho lindo, de formiguinha mesmo, junto aos gestores de vários municípios, mostrando que é possível, né, o cuidado em liberdade, que é possível fazer dar certo. E isso foi muito rico para mim, foi muito significativo. A outra vivência é que as pessoas que trabalham na desinstitucionalização, principalmente as pessoas que estão lá na RT, elas gostam muito, elas acabam gostando muito porque poucas vezes você tem chance de mudar tanto a vida de alguém. São pessoas que voltam a falar, são pessoas que voltam a andar, são pessoas que voltam a ter uma vida muito parecida com a minha, com a de vocês. Você sabe que tem gente que mora em hospital ainda, né? Tem. E você acha que tem gente que tem que morar no hospital? Tem nada, tem que sair. Tem gente que mora no hospital não sai? Tem? Eles têm que sair de lá. O hospital não é vida pra eles, não. E eles não saem por quê? Não sei. Mas é ruim, não é ruim? Tem mais que tirar antes, que mais rápido possível do hospital e uma residência para elas morar na residência. Mais rápido possível. Quem estiver ouvindo essa gravação, quando for ouvir, o ministro da Saúde, o governador, que abra a residência para poder morar, que não tem como morar no hospital. O hospital não foi feito para morar, não. Então, dá chance para essas pessoas. Vocês vão ver como elas vão melhorar, como elas vão se sentir melhor, como elas vão saber o que é liberdade. Esse é meu recado, Valdeci Elias de Carvalho. Obrigado. O TAC de Sorocaba foi assinado em 18 de dezembro de 2012. Das 1.961 pessoas que viviam nos 7 hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba, 1.494 pessoas foram morar em residências terapêuticas.
118 pessoas retornaram para suas famílias. 304 pessoas faleceram antes de conseguir viver em liberdade. Em 2012, no estado de São Paulo, eram 53 hospitais psiquiátricos em funcionamento, com um total de 5.568 moradores. Atualmente, são 19 hospitais psiquiátricos, com 282 pessoas aguardando a possibilidade de viver em liberdade. Os novos desafios para a desinstitucionalização no estado de São Paulo se referem às pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. Nosso reconhecimento a todos os profissionais da rede de atenção psicossocial que cotidianamente garantem a vida em liberdade para milhares de pessoas desinstitucionalizadas no estado de São Paulo.